Eu tentei falar, mas só que ela disse que a internet dela estava muito ruim e ela ia tentar voltar, entrar depois de novo. Entendi. Então todo dia ela vai assistir a gravação. Fica bom que ela assiste outra hora. Então vamos dar continuidade aqui, Gênesis 2. A gente chegou em um terço já. Já tem quanto tempo já de ligação para poder eu saber aqui? Quem sabe? 22, já tem quase uma hora. Então vamos dar continuidade aqui para ver se a gente consegue terminar em 2 horas e meia pelo menos. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No segundo dia, o Eterno já havia determinado a obra que determinara. Nesse dia, descansou, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Aqui é uma coisa muito interessante, né? Alguém quer falar sobre esse verbo descansou? Será que o Eterno descansa? Eu, eu entendo que ele não descansou, que ele cessou de fazer o trabalho. Ele parou e contemplou a obra que ele tinha feito. Ele deixou que a obra produzisse por si mesma, como está escrito, né? Perfeito. É, Passagem que diz que o Eterno não se fadiga, né, Jorge? Você sabe decorado? rapaz, deixa eu ver aqui. É Isaías. Espera aí que eu passo isso em alguns segundos. Espera aí. É Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Não se Deus, o cansa, né? Senhor, Criador dos céus e a terra, nem se cansa nem se fadiga? Isaías 40, 28. Isso, perfeito. Então, eu já botei na tela aqui, ó. Não sabes, não ouves que o Eterno nenhum, o Senhor, não, o Criador da Terra, não se cansa nem fica exausto. Então, esse descansou aqui, eu acho que o rapaz que traduziu aqui ficou meio, não entendeu, né? Ele traduziu de forma muito literal, abrupta, mas que a palavra aqui é vai, Vaishebot, que vem da palavra Shabbat, que descansou, mas também pode ser traduzido como cessou, ou seja, parou. Então o Eterno não se cansa nem se fadiga, ele cessou de sua obra para que a gente consiga fazer a mesma coisa que ele fez. Conforme ele fez, nós temos que fazer também, que descansar, né? Descansar Na no Senhor. tradução, na tradução da Bíblia aqui diz: no sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Descansou do trabalho, né? Cessou o trabalho, Cessou o trabalho. pausou, do trabalho. Perfeito. Então é isso, ele pausou, ele cessou, né? O Eterno não se exausta, né? Ele não é da nossa natureza humana. Então abençoou o Eterno o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a sua obra que empreendera na criação. Então aqui está claro que ele está se referindo ao Shabat e que ele abençoou o Shabat. Então o Shabat já existia, que é antes mesmo de tudo. Então foi uma das coisas que Esses, começou. esses dias são literais? Dias literais ou são dias simbólicos de um dia, 1000 anos? Provavelmente são literais. Provavelmente Porque senão a pessoa ia ter que esperar 6.000 anos para poder depois descansar, né? não faz nenhum sentido, realmente. Porque vamos pegar a passagem de que um dia para Deus é como 1000 anos, né? Aí tentam interpolar isso aí com isso aqui, mas que é um versículo que leva a primeira coisa que você deve entender. Se algo está no simples e ele é compreensível, então não passe de nível, né? Não passe por remes, que o pessoal chama, né? Os rabinos chamam de remes. Não, esse é o peixat, esse aqui é o simples. Se o simples dá para entender, então é porque é simples. Não passa por remes. Se fosse uma parábola, aí a gente passaria já para o sode. Mas a gente está aqui no peixa, no simples. Se o simples dá para entender, então é porque não é remes, porque o simples já dá para entender. Então é o simples, não precisa passar Mesmo, para o... mesmo porque se fosse para ser 6.000 anos, meu amigo, a pessoa ia morrer antes de descansar, né? E as plantas que ele criou antes de ter criado o sol, como é que ia fazer fotossíntese? Não,
as plantas iam morrer, ia ficar só com a luz que ele criou no primeiro dia. Então não dava para ser assim. Então abençoa. É bom pensar nessas coisas porque a gente descarta realmente, né, essas ideias, né? Essas E não há possibilidades. essas possibilidades estão totalmente descartadas. Perfeito, Jorge. Então abençoou o Eterno no sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a sua obra que empreendera na criação. A criação foi um empreendimento. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Adonai criou o Shammai, Bara o Shammai, Ve'et Haaretz. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porquanto o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Você lembra que, me permita, a gente falou que tinha um comentário do capítulo 1º, e eu lembrei agora, que a água produziu vida. As águas que Deus deu ordem para as águas produzirem os peixes, né? Sim. As águas produziram, né? Não foi ele que criou o peixe em si. Não só os peixes, como as aves também saíram das águas. O trecho fala sobre isso. As aves também. E as aves também, muito bem. As águas fervilhavam, e das águas é que saíram tanto os peixes quanto as aves. Que tem aves que inclusive mergulham na água. Não sei se vocês sabem, mas tem aves que mergulham na água para poder caçar os peixes. Tem muitas aves que fazem isso, e que as aves, elas nasceram da água. O pelicano. O pelicano. Isso. Gaivota. Gaivota, isso. O pato também vive também na água, ele anda pela água. Então as aves, tanto assim como as aves como os peixes, nasceram do mesmo lugar, das águas fervilhando. Isso é interessantíssimo. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva do campo havia crescido, porque o Adonai não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto... Irmão Ítalo, perdão que você pulou uma coisa muito interessante que eu vou tentar mostrar aqui, ó. É no comecinho. Pera que eu vou virar aqui a tela. Vocês conseguem enxergar aqui no meu... Consegue colocar a minha tela em evidência, Ítalo? Sim. Opa. Tá em evidência? Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, tá? Tá enxergando? Tô enxergando. Do sexto dia, né? Fala que assim, no sétimo dia, a terra e todos os seus exércitos foram terminados, né? E no sétimo dia, Elohim viu que sua obra estava completa, portanto, ele cessou de fazer toda a obra que ele realizou, né? E o interessante é que nessa passagem no original, a gente consegue ver de cada sete letras, a gente vê que tem o nome de Israel, né? Se a gente pegar todas as palavras, o Ítalo que sabe ler certinho, né? Ish, né? Como é que lê aqui? Você que sabe ler certinho. Yud, Shin, Resh, Aleph e Lamed. Fica Israel. Então fica exatamente o país Israel aí em Gênesis. Perfeito. É interessantíssimo. No dia do Shabat, né? O Shabat, ele é o símbolo do povo do Eterno. Porque Israel nada mais é do que o povo do Eterno. Exato. E a gente é enxertado, né? Perfeito, a gente é só um enxerto. A gente não é pra gente estar se gloriando contra eles, não. A gente é um enxerto, não é nada. Não sei se vocês têm como me responder. Eu fiquei curioso aqui com essa coisa de e todo o seu exército foi criado. Essa expressão exército criado aí, ela tem a ver com alguma coisa à parte, ou o exército é a expressão de tudo que foi feito? São os servos dele, os anjos, todas as hierarquias, todos aqueles que foram, todas aquelas criaturas que foram feitas para servi-lo, que estão com ele lá no céu com ele. Então, os exércitos são esses aí, são os seus servos que estão lá com ele. Obrigado. Eu acredito que nós também sejamos, porque Deus é o Senhor dos Exércitos. Deus um dos nomes deles é Senhor dos Exércitos, porque a gente também é parte do exército dele, só que é a parte que se rebelou, né? Desde que o homem pecou, ele se rebelou, uma parte rebelde. Não, mas aí já é um outro contexto, né? O Jorge perguntou nessa passagem aí, porque a gente está falando da criação, né?
Então, até os anjos, tudo isso é tudo obra das mãos dele. Então, não só ele criou a terra, como ele preparou também esses servos que estão com ele até hoje. E aí, quando a gente for lançar o estudo, que for falar da questão da participação da serpente, né? A gente vai comentar, não vou antecipar isso, mas a gente vê que, na verdade, a questão toda não era o que a serpente fez lá, a proposta que ela fez, mas o que estava por detrás dessa serpente, né? O que estava por detrás dessa serpente falando por ela também é um servo do Eterno, né? Que cumpre um propósito. Então, assim, só para fechar essa questão, exército são todas as criaturas que foram criadas por ele, que estão lá a serviço dele. E tem um detalhe que eu lembro agora na passagem de Joel, que eu acho que é em Joel, que fala que os gafanhotos também são chamados de exércitos de Deus. Eu enviarei o meu exército, né, de gafanhotos. É interessante isso aí também, né, que existem, né, pequenos, né, em seres criados também, que é considerado como exército. Formiga é considerado como exército na Bíblia, e os gafanhotos são chamados de exército também. Não sei se encaixam nisso aí, mas eles são mencionados como exércitos também. Perfeito, interessante. Cris respondeu a pergunta aí que eu nem não saberia dizer, mas muito bom. Perfeito, irmã Cris. Entretanto, vamos colocar aqui. Entretanto. É um tipo de exército, mas assim, dentro do que está falando, dentro do que está falando de criação. O microfone Deu uma de piada. travou. Então vamos dar. Depois corta, que deu uma travada. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Por quê? Porque não chovia antes do dilúvio, não chovia. Coisa que vocês não vão ver antes do dilúvio é chuva. Só choveu no dilúvio, né? Tanto que o pessoal ficava falando que Noé era maluco porque disse que ia cair água do céu, né? E essa água foi também a chuva. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Por quê? Porque não tinha chuva, então tinha que ter alguma coisa para regar o solo. Então as águas brotavam da terra para regar o solo. Assim como faz até hoje. Então, Adonai modelou o ser humano do pó da terra. Et Adam, ou seja, o homem, afar min ha-adamar. Aquele negócio que eu estava falando antes. Adamar. Adam, ou seja, o homem, afar min ha-adamá, do pó da terra. O homem, Adão, é do que? Do Adamá. Você vê que as palavras são bem semelhantes. Adam, Adamá. O homem veio do barro. Então, aqui colocado como argila, mas é porque barro também, também tem a mesma coisa que argila, é a mesma palavra. E aqui está falando, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aqui a palavra é nefesh, no caso, né? Sopro, fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então a gente não é feito de espírito, somos do barro, mas fôlego de vida. Simplesmente isso. Não somos seres imortais aqui, tá, pessoal? Ora, o Adonai havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente. Irmão Ítalo, perdão te cortar, mas é que você falou uma passagem, eu quero trazer a passagem da Nova Aliança, que se refere a essa passagem aqui do homem ter sido assoprado na narina para ele se tornar alma vivente, né? Em João 20, 22, fala, quando Jesus Cristo ressuscitou, fala, e Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí fala em João 20, 22. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e lhe disse, recebi o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem ser-lhes-ão perdoados. E aqueles as quais mantiverem ser-lhes-ão mantidos. Felizes são os que viram e não creram. É interessante, né? Esse paralelo. Na hora que ele foi enviar, ele assoprou neles o Espírito Santo. Perfeito, perfeito. Interessante isso. Dá para fazer um paralelo com isso, né? Interessante. Então, o versículo 8 diz, ora, Adonai havia plantado um jardim
na região do Éden. Aqui no caso o pessoal chama o jardim do Éden, né? Mas aqui ele está falando que o Gan Éden, né? Gan, jardim, Éden. Só que a palavra aqui tem um B, um bet aqui, que é uma referente a um local, ou seja, é um Gan B Éden, ou seja, é o jardim no Éden. Então é apenas uma questão de local. É um jardim na região do Éden. Aqui a tradução acabou pegando boa, mas nem todos traduzem assim. A região aqui é uma tradução da King James. Jardim na região do Éden. Aqui é a tradução correta, mas a maioria traduz errado. No Oriente, para os lados lestes. E ali colocou o ser humano que formara. O Senhor, o Eterno, fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E essa parte aqui é a parte mais, que eu acho que é a mais interessante aqui do capítulo 2, é o versículo 9. Por quê? Vamos ler ela com muito cuidado. O Senhor fez nascer o solo de toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Ou seja, nesse jardim, vou tentar desenhar aqui, tá, pessoal? Vou desenhar aqui, pegar um desenho, fazer uma parte preta aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, nesse jardim, vamos colocar aqui um exemplo aqui, vamos traçar aqui um jardim, tá? E nesse jardim tinha um centro. E que nesse jardim ele tinha várias vegetações, tinha muita árvore e árvore bonita. Tinha muita árvore bonita. Deixa eu apagar aqui que esse negócio parece um 6, o pessoal tem cisma com 6. Aqui tem árvore. Então tinha muita árvore ao redor. E todas elas eram agradáveis, todas elas eram boas para alimento, então todas elas eram todas elas eram muito boas, tov. E no centro do jardim, que é essa palavra aqui, vamos ver aqui, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então são duas árvores que supostamente estavam dentro do jardim, dessa parte central aqui. Só que o que acontece? A palavra centro aqui no meio, essa palavra no meio é a palavra tor, no caso, tor, que significa meio, centro. Só que ele significa exatamente no centro. Se algo está no betor, ela está exatamente no centro. Só que o que acontece? Acontece que são duas árvores. Então não tem como duas árvores estarem exatamente no centro. Não tem como duas árvores estarem exatamente no centro. A não ser que elas estejam assim, ó. Uma está aqui e outra está aqui e o centro é isso aqui. Então, isso cria muita discussão no Talmud, que os sábios ficam ali entendendo qual é delas será que tem duas no centro ou será que só uma está no centro e a outra está em outro local? São essas duas únicas possibilidades que se criam no entendimento hebraico. Por quê? Porque a única certeza que tem é que a árvore da vida ela estava no centro. Esse é a única certeza que devemos ter é que a árvore da vida estava no centro. Isso é fato. Agora a questão é, ela estava no centro junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou será que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava em outro local do jardim? Por quê? Porque aqui diz, e no meio desse jardim estavam a árvore da vida. Ve'et ha'aim betor hagan. Ou seja, e no meio desse jardim estava a árvore da vida. Então, a árvore da vida estava no meio do jardim. E depois ele fala logo em seguida. Ve'atz hadaat tov vará. Tov vará. Bem, mal.
de uma tradução bem literal fica e a árvore árvore do conhecimento bem e mal. Então, está implícito aqui do bem e do mal. Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo que tem microfone aberto. Irmão Ítalo, eu queria fazer um paralelo, desculpa, irmão Jorge, depois você fala, rapidinho. Sobre a época lá de Moisés, né, que seria um acontecimento mais futuro, mas que também tem uma situação que é muito parecida com a árvore da vida e a árvore do bem e o mal, que eu vou comentar é isso. quando Eu vou Deus ele comentar fala. isso. Eu já vou fazer um comentário só sobre isso. Esse que eu achava. Só sobre isso, você quer Aham. você fazer o comentário? Que eu estou mostrando Sim. aqui os montes, você já sabe, o Monte Ebá e o Monte Gerizim. Já deixei as Porque imagens eles prontas aqui já. já tá com as imagens aí? Já. Ah, então eu vou deixar para depois, então vou segurar aqui. Pode deixar que eu faça isso aí, já separei. Já deixei Amém. já deixei separado aqui. Fala aí, Jorge. Não, é porque a questão aqui é que na narrativa, eu estava querendo ver justamente no hebraico como estava, mas eu estou vendo que não tem mudança nenhuma. No meio desse jardim estava a árvore da vida, esse EA, ele dá conotação direta de que estava juntamente com ela. EA. Na minha tradução, por exemplo, diz, no meio do jardim ficava a árvore da vida e também esse EA é uma ideia de também estava ali. Não dá espaço para dizer que estava em outro lugar, não tem como, entendeu? E pelo que está no original também não tem como modificar isso assim. A única, assim, essa palavra também, ela está acrescentada nesse caso, né? Porque aqui E eu não vento, tenho como dado, ficar então colado. Porque a árvore só se ficou descendente produz dois troncos dentro da mesma hora. Sim, sim. Então, a única coisa que diz aqui, de claro, que tem certeza, isso aqui não tem dúvida, de que a árvore da vida está no centro. É isso que o texto está dizendo, de fato, aqui, ó. Que no meio desse jardim estava a árvore da vida. Aí aqui fala, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que cria um problema narrativo aqui, porque esse meio, esse significa centro, é exatamente no centro. Então fica meio complicado na tradução, fica um negócio meio complicado, porque tor significa exatamente centro. Aí só que quem sabe, né, os dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Só que isso pode ser desconsiderado na narrativa por se tratar de que, de fato, as duas árvores estão no centro. Então tem rabinos que defendem que as duas árvores estavam juntas no centro do jardim, e outros acreditam, outros interpretam e dão um entendimento de que estava apenas a árvore da vida. A árvore da vida, ela estava aqui, ó, perdão. A árvore da vida estava aqui no centro, exatamente no centro, e que a árvore do bem e do mal, ela estava aqui no sul do jardim, por causa de algumas coisas que eu não vou me aprofundar aqui, mas que tem a ver com o Mishkan, com o tabernáculo, que tinha... Já o versículo 16, mais adiante, vai dar essa ideia de que ela pode estar em outro lugar também, versículo 16 e 17. Então fica uma discussão, né? Quem achar uma coisa, quem achar outra, eu não sei. É uma coisa bem irrelevante, mas que é um assunto interessante, é só para passar esse entendimento. Uma coisa certa, né? Estava no Éden. Pronto. Uma coisa é certa, as duas estavam no Éden, mas uma coisa é totalmente certa, é que a árvore da vida, ela estava no centro. Isso aí é indiscutível, ninguém discute isso. Mas a árvore do bem e do mal, não se sabe se ela estava ao lado ou se ela estava embaixo, né? Isso vai de acordo com o leitor, né? Quem quiser aí falar. Então, essa parte de roxo aqui que eu coloquei, marquei só para demonstrar, né, que é a parte quando ele está falando da árvore do mal. E a verde aqui, quando ele está falando da árvore do bem, esse vermelho aqui é a parte do meio, né? A tor. Então eu só estou trazendo essa parte mais interessante. Agora eu vou trazer uma referência ao que o Luigi ia passar, o conhecimento, que eu acho também muito interessante essa passagem que ele ia colocar, essa referência claríssima ao que aconteceu no Monte Sinai, quando Moisés trouxe o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Eu vou colocar as imagens aqui, mas antes deixa eu passar uma passagem aqui de Provérbios 11:30, que diz: o fruto da justiça é a árvore da vida,
e toda pessoa que conquista as almas é sábio, mas o que eu queria pegar aqui é, o fruto da justiça é a árvore da vida. Então isso é muito interessante, por quê? Porque a gente sabe que em Apocalipse a gente terá direito de comer essa árvore da vida. Então vemos que tinha duas árvores, uma era a árvore da vida, que aqui era boa, e a árvore do bem e do mal, que não era para comer. Veja que o Eterno não deu nenhuma instrução para dizer, ó, vocês não devem comer a árvore da vida. Então pressupõe-se que a árvore da vida era sim para comer. Mas eles tinham a escolha de escolher os dois, tanto a árvore da vida quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles escolheram exatamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Eterno ele sempre deixa duas opções para você seguir. Você pode seguir as instruções do Eterno, ou você pode seguir as instruções que ele colocou que não são a dele. Então, ele deixa o caminho livre para você seguir os seus próprios desejos. Ele nunca vai botar duas árvores, não vai botar tipo, essa aqui é a árvore da vida e essa aqui é a árvore da vida 2. Agora escolha entre o bem e o bem. A pessoa vai ter que ficar ali decidindo, sei lá, vou tirar no pau ímpar, para ver quem que eu vou tirar. Vou tirar o bem. Vai ser só o bem. Então ele cria uma árvore do bem, para seguir as instruções dele, e um caminho para qual você pode seguir, que vai para a perdição, que não é o caminho e a instrução que ele deu. Então, é um assunto aqui interessante. Então, vamos trazer aqui essa questão do Monte Gerizim e o Monte Ebal, que tem também uma referência aqui em Gênesis 2:9. Como vocês podem ver, isso aqui é uma foto daqui de Israel, que você vê ali o Shechem, que se eu não me engano é o Vale da Sombra da Morte, que Salomão fala, e o Monte Gerizim e o Monte Ebal aqui na direita. Então, deixa eu pegar uma outra imagem aqui, ó. Região onde se encontra os samaritanos. Aí você que vê a parte do Monte Gerizim, né, que era a leitura aqui na cerimônia, era para abençoar, e o Monte Ebal, que era a leitura para amaldiçoar. Então era um monte da bênção e um monte da maldição. Esse aqui é a região onde se encontram os samaritanos, né, os Nablus de Siquém. A gente vê isso em Deuteronômio 11:26. Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Deixa eu pegar aqui o versículo 11:26 aqui. Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Isso aqui é Moisés. A bênção se obedecerem os mandamentos de Adonai, que hoje vos ordeno. A maldição se não obedeceres aos mandamentos de Adonai, desviando dos caminhos que lhe dei nesse dia, que nesse dia vos instruo, a fim de vos deixar iludir e seguir seus deuses pagãos. Quando o Eterno teu Deus te houver trazido para a terra em que estás adentrando, a fim de tomar posse dela, tereis de proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Então vemos aqui a palavra Gerizim, aqui ó, Gerizim, e aqui Eibal. Muito interessante aqui, no hebraico já tem aqui, né? Monte Gerizim e Monte Ebal, esses montes tais, pressupostos que existem até hoje. Vemos ali naquela imagem. Vamos pegar aqui Deuteronômio 30:19 também, que diz: hoje invoco os céus e a terra, as duas testemunhas, como testemunha contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Veja, aqui tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui também em Deuteronômio temos temos claramente, ele diz claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Ele ainda fala aqui: escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente, tu e tua descendência. Então ele já dá aqui uma dica. Pode falar, irmão Luigi. Não, eu só ia continuar a leitura, porque o capítulo 30, 20 também é importante, né? Aí ele continua falando. Primeiro Deus ele fala. Ele fala para eles: eu te dei o caminho da vida, que seria a Torá, seria a palavra de Deus, seria você seguir as leis dele por amor, né? Ou o caminho da morte, que é você falar: eu quero seguir meu livre-arbítrio, eu quero seguir, porque a gente tem que ser escravo ou do pecado ou escravo de Deus. A gente tem que escolher de quem que a gente vai ser mais escravo, e num bom sentido, porque Deus, ele não vai nos tratar como escravos, ele vai nos tratar como filhos.
mas o pecado nos escraviza. Só que o pecado é muito mais fácil, é um caminho amplo, porque é o caminho do livre-arbítrio, né? Que é uma falsa sensação de liberdade, uma sensação muito falsa. E aí ele fala, escolhe, pois, a vida para que tu vivas, tu e tua descendência. Deus está jogando na cara que ele quer que você escolhe a vida, você obedece ele para você viver, porque o único jeito de viver é obedecendo a ele. É a mesma coisa de você querer dar um tiro na sua cabeça e Deus falar, não dá um tiro na sua cabeça, vai te fazer mal. E você fica falando, não, eu quero atirar porque eu não vou morrer. E ficar assim, com a arma na cabeça, querendo atirar, e Deus puxando a arma para você não atirar. É isso que tem nessa passagem. E aí ele continua falando, escolhe o caminho da vida para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida, e prolongando os teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que Ele lhes havia de dar. Lhes havia de dar no futuro, porque a gente sabe que só vai se cumprir plenamente essa promessa no reino vindouro, que vai vir com a volta de Jesus. Exatamente. Então, aqui você já está vendo aqui, né, no mesmo capítulo 30, se obedeceis à voz de Adonai, vivendo sinceramente nos seus mandamentos, nos seus decretos, escritos nesse livro da Torá. Não é só os mandamentos, é os decretos aqui também, tá? Ó, vamos voltar aqui. Escritos nesse livro. Olha só, decretos, gente. Caso te convertas aos maus caminhos e voltes para o Senhor, com todo o amor do vosso coração. Então veja como... Né? E olha que coisa forte, né? Porque esses mandamentos que te ordeno nesse momento não é exagerado nem insuportável para ti. A Torá que o Eterno entregou no Monte Sinai não era insuportável, não era algo ruim, tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestes para que possa questionar quem subirás por nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo para nós, a fim de que possamos compreender e colocá-los em prática. Também não estar além do mar, de modo que fiques alegando quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-los a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática. Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Irmão Ítalo, eu vou ter que ler agora Romanos 10. Eu vou ter que ler, porque isso daqui tocou o coração. Isso aqui foi maravilhoso, ó. Romanos 10, 6 a 11. Mas a justiça é pela fé assim. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para tornar Cristo dentre os mortos, já que Jesus foi ressuscitado por Deus, né? Mas quem diz, as palavras está junto a ti, na boca e no teu coração, esta palavra de fé a que pregamos, a saber, se a tua boca confessar a Jesus e teu coração creres que Deus nos mostra, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Você viu como é que Jesus ele é a Torá viva? Jesus ele é o foco da lei. Essa palavra foi uma clara referência à Torá. É uma leitura da Torá do Velho Testamento. Então, o Messias, como o irmão Luigi colocou, perfeitamente. Você trouxe a palavra plenificada na Brita Hadashah. Todavia, a justiça que vem declara, não digas em teu coração quem subirá do céu para que traza do alto o Messias. Por quê? Porque o Messias é a Torá viva. Exatamente conforme está escrito, como Moisés falou aqui, ó. Quem subirá nos altos céus para trazê-lo e ministrar a nós? Do mesmo jeito que está escrito em Romanos 10. Do mesmo jeito que Messias falou que a Torá não era insuportável, do mesmo que também está escrito, não é insuportável. Não é abolido. Não é tá abolido. Não está abolido. E ele ainda fala aqui mais, ó. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida. A Torá não é maldição. Tira isso da cabeça de que a Torá é maldição. A Torá não é maldição. Quem pratica a Torá não está em maldição. Não esqueça isso. Eis que estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perene. A Torá é a felicidade perene. E se você vai contra a Torá, só tem um destino. A morte, a destruição e a infelicidade. É isso que acontece quando você
vai contra a Torá. E a Torá não está em lugares celestes para você buscar. Ela está na cabeceira da tua cama. Você tem aí na tua cabeceira da tua cama a Torá. Então é isso. Você percebe que o capítulo 30 de Deuteronômio está uma referência claríssima aqui no Monte da Bênção, né, no Monte Gerizim, e a maldição do Monte Ebal. Né? Eu pegar aqui Gênesis de volta, Gênesis 2:9, e também tem um versículo de Josué 8:34 que diz: em seguida Josué leu todas as palavras da Torá, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá. Então, até no tempo de Josué, ele já sabia aqui o que era a bênção e a maldição. Por quê? Porque ela estava escrita na Torá. Não, então a Torá não é maldição. A Torá ela revela o que é a bênção, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Ela revela o caminho do Monte Ebal e o Monte Gerizim. Ela revela a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela revela também aqui, o fruto da justiça. Esta é a árvore da vida. Então a árvore da vida ela já é revelada para aquelas que abraçam. Aqui tem uma lida ao artigo aqui sobre o que significa o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim é uma montanha que fica na Palestina, na região sul do vale onde está localizada a cidade bíblica de Siquém. Já o Monte Ebal é outra montanha que fica no mesmo vale, porém mais ao norte. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, foi realizada uma importante cerimônia envolvendo as duas montanhas. Isso fez com que o Monte Gerizim passou-se a ser frequentemente chamado no Monte Bênção e o Monte Ebal de Monte da Maldição, como são as montanhas de Gerizim e de Ebal. O Monte Gerizim e o Monte Ebal possuem aproximadamente 940 metros de altitude acima do nível do mar, mas contanto apenas sua medida acima do vale, os montes não passam de 430 metros de altura. As características geográficas do lugar onde ficam os montes Gerizim e Ebal formam um tipo de anfiteatro natural. Isso significa que ali há uma acústica muito boa. Se for feito em determinadas posições da montanha, o lugar é perfeito para um discurso ao ar livre. Isso porque o som da voz pode percorrer grandes distâncias, ou seja, Moisés estava ali num lugar muito estratégico. Curioso, próximo ao topo do Monte Gerizim há uma saliência que popularmente é conhecida como Púlpito do Jotão. Supostamente teria dali que o Jotão pronunciou sua fábula aos homens de Siquém que estavam abaixo em Juízes 9:7, quem quiser pegar a referência. O significado do Monte Gerizim e do Monte Ebal. O Monte Gerizim e o Monte Ebal são mencionados como destaque nas instruções sobre a cerimônia solene de bênçãos e maldição, que deveria ser celebrada no vale entre duas montanhas, Deuteronômio 11, 26, 32 e 27 a 30. No final de um discurso de Moisés, em que ele, sob inspiração divina, falou sobre a importância e a obrigação do povo de Israel de amar a Adonai e obedecer à Torá. O líder hebreu apontou para o horizonte em direção ao Monte Gerizim e Monte Ebal. Então ele disse aos israelitas que quando eles entrassem na terra prometida, bênção deveria ser proferida sobre o Monte Gerizim e a maldição deveria ser proferida sobre o Monte Ebal. Posteriormente, Moisés ainda deu mais instruções sobre como deveria ser a liturgia de Gerizim e Ebal. Por exemplo, Moisés ordenou que 6 tribos de Israel se prostrassem no Monte Gerizim. Essas 6 tribos deveriam pronunciar as bênçãos que seriam derramadas por Deus em resposta à obediência do povo, e as outras 6 tribos restantes deveriam ir para o Monte Ebal e pronunciar as maldições que sobreviriam em caso de desobediência. Em seguida, os levitas tinham que recitar uma série de maldições ao povo, denunciando pecados cometidos contra o Senhor ou contra o próximo. A proclamação trazia 12 maldições sobre 12 categorias de delitos que incluíam até mesmo certos pecados que porventura fossem cometidos em segredos, ou seja, como pecados ocultos. Então todo o povo deveria responder solenemente com um amém, indicando publicamente que os israelitas estavam reprovando aquelas práticas pecaminosas. Está em Deuteronômio 27, 9 a 28 e 28, 68. No fim de seu discurso, novamente Moisés rejeitou a cerimônia que deveria ser celebrada em Gerizim e Ebal, com as conhecidas palavras: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus e a vida e a morte e a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, 19.
A cerimônia no Monte Gerizim e no Monte Ebal foi finalmente realizada por Josué conforme a instrução de Moisés. Isso está em Josué 8:30 a 35. Por causa desse contexto, o Monte Gerizim ficou conhecido como o significado de Monte das Bênçãos, enquanto que o Monte Ebal foi chamado de Monte das Maldições. Aqui tem uma história sobre o Monte Gerizim e o Monte dos Samaritanos. Mas é interessante que isso não impediu que os samaritanos... deixa eu pegar a leitura completa aqui. Mais tarde, já durante as tensões envolvendo os judeus e os samaritanos edificaram um templo no topo do Monte Gerizim. Esse templo durou poucos séculos e acabou sendo destruído pelos governantes Hasmoneano, João e Hircano em 128 a.C. Todavia, isso não impediu que os samaritanos continuassem adorando no Monte Gerizim. No tempo de Jesus, por exemplo, a adoração no Monte Gerizim era uma prática dos samaritanos. Inclusive, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, a mulher questionou a Jesus sobre o local apropriado para a adoração. Se deveria ser no Monte Gerizim ou no Templo de Jerusalém, que ficava no Monte Sião. Mas Jesus tratou de explicar àquela mulher que o Eterno não era um tipo de divindade tribal cuja presença estaria restrita apenas a um certo território supostamente sagrado. Ao contrário disso, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso está em João 4, 20 e 21. Depois do período do Novo Testamento, um templo dedicado a Júpiter foi construído pelos romanos na encosta norte do Monte Gerizim. Há também no monte ruínas do que parece ter sido uma igreja cristã que deveria estar pela data aproximadamente de 5 depois de Cristo. Mas, ainda hoje, os samaritanos têm grande estima pelo Monte Gerizim. Eles acreditam que ali é o local onde os altares foram construídos ao Eterno para Adão até Abraão. Por isso, muitos samaritanos vivem na moderna Nablus, ao pé do Monte Gerizim. Eu já vi um documentário sobre esse Monte Gerizim. De fato, tem poucos samaritanos, são muito poucos que estão lá, e eles acham que lá, de fato, é onde deveria estar o Beit HaMikdash. Mas isso são bem poucas famílias, se não me engano, são 5 famílias que moram lá. Então, dando continuidade. Esqueceram do diálogo de Jesus com a samaritana, né? Neste monte nem em Jerusalém, né? Esqueceram disso aí. Exatamente. Então é isso. No meio tinha uma árvore que estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa ideia de que existem 2 caminhos e um percorre para o bem e a outra para a maldição, isso já era conhecido. Que o Monte Gerizim para a bênção e o Monte Ebal para a maldição. E na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim. Depois se dividia em 4. Os nomes dos 4, do primeiro é o Pison, ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra, de Cush, que é chamado de Guion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Síria, é conhecido pelo rio Tigre, e o quarto é o grande rio Eufrates. Aqui está falando dos 4 rios que a gente conhece até os dias de hoje, então não tem nada para comentar aqui. Assim, Adonai tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Aqui é uma coisa interessante, porque muita gente acredita que o homem foi colocado no jardim para o homem ele começou a trabalhar por causa do pecado. Não. Aqui no hebraico deixa muito claro que o homem já trabalhava antes mesmo do pecado. Então, o homem ele não foi colocado na terra para ficar olhando para o céu, ficar fazendo nada. Não, o homem foi colocado na terra para trabalhar. Só que o pecado ocorreu que a gente agora vai suar para o trabalhar. Então, trabalhar no Gan Eden era algo que não suava, não era algo que era difícil. Isso só ficou depois da queda do homem. A palavra que traduziram aqui como zelar é essa aqui, la avadá, que significa trabalhar. Avadá significa trabalhar. Traduziram como zelar, mas essa palavra aqui é trabalhar. Então, o homem ele já tinha a função de trabalhar, só que após a queda ele foi colocado para trabalhar e suando, ou seja, através do seu sangue, ele daria o sangue para ter a comida.
E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porquanto no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Ou seja, aqui ele está dando com toda certeza morrerás. E aqui tem uma passagem de Zacarias 33, 14 a 16 que eu queria demonstrar, que é assim: também quando eu, por intermédio do profeta, disse ao ímpio, em verdade morrerás, mas se ele converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por empréstimo concedido, se devolver o que furtou e agir de acordo com a Torá e os princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá e não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu será lembrado, ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Então, esse certamente morrerás é se ele pecar e continuar convicto daquele pecado. Então, ele já está morto, ele já pecou e já morreu. Só que você vai ver que se a pessoa pecar e ela se arrepender desse pecado, então ela certamente viverá, como está aqui escrito em Ezequiel 34, 16. Aqui, 34, 14 a 16. Você vê que a palavra aqui que ele coloca, ó, Tzedaká. Que coisa linda, gente. Tzedaká é justiça, praticar justiça. Aquela pessoa que pratica o mal, mas que no final ele percebe que ele se arrepende daquilo que ele praticou e faz o quê? Tzedaká. Ele pratica a justiça, a tzedaká, aquilo que é justo diante do Eterno. Então é isso que devemos fazer se pecarmos. Então, voltando aqui, alguém quer falar? Sim. Com relação a essa questão dos rios aí que é apontado, a gente vê muitas especulações, né, de tentar localizar o Éden, né, porque existem alguns desses rios ainda lá na localidade. Então, acho que só tem um que não é identificado, né? São 4 braços de rio, eu acho que só tem um que não é bem localizado hoje. E alguns comentam até que o deserto do Saara seria um vácuo, né, onde estava o jardim. Você já ouviu falar nisso? Essa parte aí eu nunca ouvi falar, mas é muito interessante. Porque se você pega o mapa, hoje ainda, você consegue ir lá, o rio Antigo está lá, o Eufrates também está. Aí tem o Pison, né, e tem o outro, que eu esqueci o nome agora, sempre me passa o nome do outro rio. Então, tem muita essa colocação. E muita gente, eu lembro que muita gente que eu ensinava, quando eu começava a mostrar, as pessoas têm muito essa ideia de que Deus criou o Jardim do Éden, que o Éden era tudo. E, na verdade, era um jardim no Éden. Ou seja, o Éden é um território muito vasto, né? Era uma região muito maior do que as pessoas podem imaginar. E as pessoas ficam com aquele pensamento de Éden, né? Jardim do Éden, e ser um lugarzinho pequenininho ali, um jardinzinho ali e tal, mas é um jardim dentro desse Éden. O jardim pertencia ao Éden, que era toda uma região. Exatamente. E as pessoas não se atentam para isso. Se fosse, esse aí, agora você falou certinho agora, se fosse Jardim do Éden, em hebraico estaria Gan Eden, mas é Gan B Eden. Esse B está dizendo a localidade. B é um Gan B Éden, ou seja, são 3 coisas. Gan, que está localizado no Éden, Gan B Éden, ou seja, jardim no Éden, está localizado, é um local onde está o Gan, ele está localizado no Éden. Então é exatamente como o Jorge falou, perfeito. Gan B Éden. E é um jardim, e esse jardim é conhecido como Jardim de Deus, ou seja, Deus deu a ele a oportunidade de servi-lo, tomando conta do seu jardim. Era um lugar fechado, separado, tanto que depois que ele erra, o anjo vai lá e fecha. Deus manda o anjo cercar e não deixar mais passar. Perfeito. Era um lugar de encontro de Deus com ele. Perfeito, exatamente, Jorge, perfeito. E no versículo 18 ele já deixa aqui: então declarou Adonai, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que ajude a ele e a ele corresponda.
Ou seja, o homem estava só. E não era bom que ele ficasse só, segundo o Eterno. Sendo assim, Adonai modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do Adão, do homem, para ver como esse os chamaria. Então, o Adão, né, o homem, ele foi pegando, o Eterno foi apresentando para ele os animais e ele foi dando nome. Então, ele foi parecendo, esse aqui vai ser o quê? Aí o Adão falava, esse vai ser um morcego, esse aqui vai ser o quê? Esse aí vai ser um leão. Você vê que até os animais que Adão ele nomeou, por exemplo, Calev, que significa cachorro, Calev, eu separei aqui, a palavra Calev, que é cachorro, ele é um exemplo, que foi Adão que colocou o nome dele de Calev, cachorro. E você vê que é interessante, por quê? Porque o Raf, né, que é o que é, portanto, Kalev. Lev em hebraico é coração. E Kalev significa o quê? Significa quanto é o coração, por quanto há o coração. Ou seja, nele está o meu coração, né? Aquele que é segundo o meu coração, Kalev. E essa Kalev significa cachorro. É engraçado que hoje na nossa cultura, se a gente chama alguém de cachorro, um homem de cachorro, essa pessoa é uma pessoa infiel, né? Só que é totalmente o contrário. Se a pessoa chamar alguém de cachorro, essa pessoa é fiel. O cachorro é fiel. Você não vê o cachorro infiel. Na nossa cultura, a mulher chamar um homem de cachorro é uma pessoa totalmente infiel, uma pessoa que ninguém suporta, um cachorro, um cara que é animal, um cara grosso, um cachorro. Agora na cultura hebraica. É porque na nossa cultura também o cachorro ele não tem dono, assim, ele não tem fidelidade, né, com as cadelas, vamos dizer. Ele tá ali, daqui a pouco tá lá, a cadela também da mesma forma, entendeu? Eles ficam meio, né, desordenados nesse sentido. E é por isso que tem essa conotação, pelo menos, de chamar alguém de cachorro, né? Porque ele vai atrás de qualquer cadela. Deve ser isso mesmo. Ele não tem fidelidade a uma cadela, entendeu? O cachorro, a cadela que passar, ele quer cruzar, ele quer fazer, né? O instinto animal quer aflorar, é isso aí. Porque tem essa conotação sexual. Nossa língua, né? A nossa língua que vem do grego, tudo tem conotação sexual. A palavra espetáculo tem conotação sexual, hermeticamente fechado tem conotação pagã, né? O deus Hermes. Então muita coisa na nossa língua tem conotação sexual. Então é por isso que a língua santa tinha que ser a hebraica, porque não tem conotação sexual. Era a língua já desde do Éden. E você vê que a palavra Kalev, né, segundo o coração, o cachorro, ele colocou o nome dele de Kalev, por quê? Porque ele é segundo o coração dele. Kalev é segundo o meu coração, cachorrinho, olha que coisa. Ele gostou muito, ele achou muito amoroso, então chamou de Kalev. Então Kalev, em hebraico, se você for até em Israel hoje, alguém chamar você de Kalev, você pode ficar sem graça, porque Kalev é um elogio, chamar um homem de cachorro. Na Bíblia, quando as mulheres se despediam dos homens, eles chamavam os homens carinhosamente de meu Kalev, meu cachorrinho, meu Kalev. Então, Kalev é um elogio, é o contrário de ratul, né? Gato, né? A gente chama hoje na nossa cultura alguém de gato, né? É um elogio, não. É um elogio, né? Gato, esse homem é um gato, essa menina é gata. Só que no hebraico é o contrário. Gato é um ladrão. Esse homem é um gato, é um ladrão. Né? Na cultura hebraica tem essa diferença. Né? O gato é um ladrão, uma pessoa que está roubando. É um gato. Então é interessante. A cultura hebraica é um pouco diferente da nossa, né? Por causa da cultura. Então o Eterno ele mostrou os animais para Adão e ele ficou lá, teve que nomear cada um deles. E o nome o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente, olha aqui, ó, precisamente seria o seu nome. E outra coisa interessante, não sei se você sabe, mas Kalev, essa palavra, esse nome existe até hoje. Esse é um nome hebraico que vem da Bíblia, Kalev, cachorro, e hoje a gente encontra pessoas com o nome Caleb, né? Vocês devem conhecer alguém com o nome Caleb. Eu tenho um primo chamado Caleb. Então, Caleb vem de Kalev, cachorro.
Aí a pessoa pergunta, meu nome, qual que é o significado do meu nome? Aí o pai fala, é cachorro. Mas que na verdade é um elogio. A pessoa até fica triste, mas quando ela sabe que o verdadeiro significado disso, ela fica feliz, porque de fato é segundo o coração, um homem bom, um homem íntegro, forte, corajoso, Caleb. É realmente um nome bom, Caleb, é um nome muito bonito, Caleb. E desse modo, o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Por quê? Porque os animais não eram íntimo dele, não era da mesma carne que ele. Tinha que ser alguém que estivesse próximo a ele, íntimo a ele. Então, o Eterno fez Adão cair em profundo sono. Pode falar, Jorge? É o Caleb, Josué e Caleb, né? Os únicos que foram companheiros um do outro para poder espiar a terra e teve otimismo de que ia vencer, né? Perfeito. Perfeito. É Josué e Caleb. Agora você falou certinho. Interessante. Então, o Eterno fez Adão cair em profundo sono enquanto este dormia. Retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, de uma costela, e fechou o lugar com a carne. Foi a L2, foi a L1, foi a L7. Sei lá que foi que L que foi que tirou da costela, mas eu sei que tirou da costela de Adão para poder fazer Havá, Eva. E o pessoal fala, mas aí, se você pegar na ciência, você vamos ver que o homem tem a mesma quantidade de costela do que a mulher. Só que isso aí é um negócio totalmente sem sentido, uma ideia totalmente sem sentido, né? Até porque se fosse assim, a pessoa perderia um dedo e a pessoa teria um filho nasceria sem dedo. Quer dizer, Então, tenta achar os ossos de Adão, que você vai ver se está faltando uma costela. vai procurar, né? Agora quero ver quem vai encontrar. Mas aí o pessoal inventa de que o homem deveria ter uma costela a menos, só que isso aí nem a ciência... Eu vi um quadrinho uma vez, quadrinho de piada assim, né? Mas piada com sentido positivo. Os cientistas em uma mesa assim, né? Tentando descobrir, diz assim, conseguimos achar célula-tronco, agora vamos fazer clonagem. Aí, do outro lado, Deus olhando e dizendo, agora que eles vieram descobrir, em pleno século XXI, eu fiz isso lá no começo. Eu fiz isso lá no começo. Pois é. Então isso aí já era conhecido. Isso aí é clonagem. E hoje a clonagem ela é utilizada exatamente com a costela. Já é provado cientificamente que isso é possível com a costela, porque já tem um código genético ali. Então é bem interessante isso. Com a costela que havia tirado o homem, o Eterno modelou uma mulher e a conduziu até ele. Aqui é interessante a palavra mulher, que a palavra mulher em hebraico ela é Ishar. Essa palavra aqui, Ishar. Aleph, Shim e Re. Ishar. Aqui, vemos a palavra, no primeiro caso aqui, Ishar, mulher, Ishar, e a palavra homem é Ish. Também a palavra Adam também pode ser homem, ou humanidade, mas Ish é precisamente homem. Ish é homem, Ishar é mulher. Decorem isso aí para o capítulo 3, vai ser muito importante saber isso aí. E é engraçado, né? No caso, é muito interessante isso, por quê? Porque o homem tem um Yud, essa palavra Yud, do nome do Eterno. E a mulher não tem o Yud, mas ela tem o Re, do nome do Eterno. Então, tanto o homem quanto a mulher, o homem tem o Yud e a mulher tem o Re. E o nome do Eterno é Yud, Re, Vav, Re. Então, o engraçado é que é isso, que o homem tem uma parte do Eterno e a mulher também tem uma das letras do Eterno. E se a gente excluir tanto o Yud do homem quanto o Re da mulher, fica Aleph e Shin e Aleph e Shin, que significa fogo, Esh, fogo. Então, se a gente tirar o Eterno do homem e da mulher, o que sobra é o quê? O fogo. Se a gente excluir as palavras das letras do Eterno dentro de Ish e Ishá, fica o fogo, fica o Esh, o fogo. Então, o homem e a mulher se completam. Por quê? Porque o homem tem o Yud do Eterno e a mulher tem o Re do Eterno, do Yud Re. Yud Re, Vav Re. Interessante que a Bíblia fala que Deus é testemunha, né, do casamento, né? De um homem e de uma mulher.
Exatamente. Ele assina como testemunha os dois. A gente sabe que o casamento, ele é... Quem que é o dono do casamento? Não é nem o homem nem a mulher, é Deus, né? Deus que é o testemunha, Deus que é o dono, a gente casa perante Deus. É ele que tá lá, é ele que é o dono do casal. Ele que é o dono do casamento. E ele já deixou claro que odeia o divórcio, né? Sim. Perfeito, perfeito. Então, faltando dois versículos aqui. Então, lembre-se que mulher em hebraico é Ishá e homem é Ish. Mulher, Ishá, homem, Ish. Só adiciona o A. Igual no português, né? Ishá, né? Ela. Então, dando continuidade aqui. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Então foi o homem que nomeou a mulher. E o homem nomeou o quê? Icare Ishá. Então ele nomeou mulher, foi chamada Ishá. Icare Ishá. Então o nome da mulher é Ishá, porquanto do homem foi extraída. Então quem nomeou a mulher de mulher foi Adão. Foi Adão que nomeou a mulher. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornará uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles ainda não tinham a Yeret Serhará, a inclinação para o mal. Eles não haviam pecado ainda. Então, eles não tinham essa inclinação para o mal. Então, depois eles podiam viver nu, porque eles não iam ficar envergonhados, eles não tinham mais a inclinação para o mal que a gente tem hoje. Então, eles não tinham essa vergonha. Coisa essa que a gente vai tratar no capítulo 3. O que é que vocês têm a comentar a respeito? Então, eu queria comentar só uma coisa que você vê que é interessante, que Deus ele já tinha falado para eles se multiplicarem e ser fértil, porque tem uma ideia muito errada que eles acham que o sexo, o ato sexual, ele tem a ver com pecado, porque o ato sexual ele é uma coisa que só aconteceu depois de acontecer o pecado original. É uma mentira, porque você vê que Deus falou para eles serem férteis. Como é que eles iam se multiplicar pela terra? Era com o dedo? Eles postavam o dedo um no outro e faziam filho? É claro que já existia. É claro que já existia o ato sexual, só que não existia a maldade, não existia o sofrimento, não existia aquelas questões da lascívia, da sensualidade excessiva, da perversidade, de pensamentos impuros, de toda aquela coisa do sexo ser uma coisa, sabe, só focada num prazer, numa coisa absurda, os pagãos, eles tratam o sexo como se fosse uma coisa tântrica, uma coisa mística, uma coisa sobrenatural de Deus, né? Eles elevam o sexo a uma coisa extrema, sendo que é uma coisa natural e normal. É uma coisa que é para ter produção normal. Então, é isso que é o pecado. O pecado tornou uma coisa que era uma coisa que fazia parte da vida como principal. Hoje em dia você vê que uma das coisas principais que move o ser humano é o dinheiro e o sexo. A coabitação como princípio como a fim de ritual pagão, de ritual de idolatria, isso aí é uma prática que se originou dos cananeus, os descendentes dos netos de Noé, de Canaã. Isso era a forma de idolatria dos cananeus. E é interessante, né? Porque isso acontecia porque não existia ainda a Yeret Serhará, a inclinação para o mal. Então essas coisas só aconteceram, né? A coabitação ela já existia antes da inclinação para o mal. Só que não é que a pessoa vai estar fazendo a coabitação que aquilo de fato vai ser pecado. Não, que ali é mandamento. É um mandamento, crescei e multiplicai-vos. Então já havia essa ordenança previamente estabelecida. Então não é algo que foi por causa da natureza caída, porque já havia esse mandamento antes da própria queda. O que vocês acham de eu tratar do capítulo 3 em outra live? Para poder não ficar muito extenso. O que Cristiane acha aí, os irmãos? Para mim é bom porque eu vou viajar 3h30 da manhã. Eu vou dirigir aí com o carro aqui que vão me pegar aqui. Eu vou ter que conduzir quase 8 horas dirigindo. Eu estou acordado até agora, ainda é até uma insistência.
Perfeito. Fechou. O que a irmã Cris acha? Tudo bem? Tudo certo aí, Cris? Travou, irmã Cris. Irmão Ítalo, eu vi uma coisa que você não comentou e eu acho muito bom ter comentar, não sei se você consegue acrescentar, é essa parte aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui no começo, né? Não sei se você consegue ver. Deixa eu ver. Aonde? Tá vendo a minha tela? Ah, tô vendo, tô vendo. Bereshit 2, 7 a 8. Quando fala sobre o homem, quando fala que Deus criou o homem e assoprou tudo, quando você pega essa passagem, deixa eu ver cadê a passagem aqui. Que fala que ele fez Adonai o ser humano no pó da terra, soprou em suas narinas e fez o humano se tornar uma viva, e plantou Adonai no seu jardim do Éden e colocou ao leste. E Deus colocou o homem lá no jardim do Éden. Essas duas passagens aqui, quando você pega essas duas passagens, se você colocar 13 letras, de 13 em 13, tem o nome de Deus, tem Yud, Re, Vav, Re. E tem o Yud, Shin, Vav, Ain, se eu não me engano. É, Que é o nome de Deus e o nome de Jesus. Eles têm essa passagem. exatamente. Olha que interessante, né? Tem exatamente Yeshua e Yud He Vav He. Exatamente. Yeshua Porque você vê que Deus já sabia que o homem ele ia pecar e precisava de um salvador. Então Deus deixou já escrito assim: eu vou criar Yeshua porque vai ter que ter um salvador. Então ele já deixou escrito o nome de Yeshua porque ele sabia que ia precisar, né? Que o homem é pecado. Eu já sabia que ia pecar. Perfeito. Então você vê que na gematria do próprio capítulo 2, do versículo 7 a 8, temos essas duas referências, né? Essa parte de gematria aí é muito interessante, né? É até comprovado cientificamente a forma como é colocado, né? Sem ser uma coincidência, né? São muitas coisas que não podem ser coincidências. E se foi a língua que o Eterno escolheu, então é claramente uma coisa que foi da vontade dele. Seja lá por que motivo tá, mas o fato é que está. E que ela já é repetida várias vezes nas escrituras em locais muito bem conhecidos. Então, para quem quer hipoteticamente dizer que Jesus já estava lá desde o Gênesis, aí, tá aí, ó. Não, mas aí já é um negócio. Não, estou falando, não, quem quer falar hipoteticamente, a Ah, única tá. forma de estar escrito, não é verdade, né? Isso Está aí ali, pode ser munição para No eles, né? plano. No plano de Deus. No plano de mas Deus não ele tá, estava, com certeza. Jesus não estava lá no jardim. Eu estou falando porque aí, ó, se quiser defender que estava assim, estava no plano, olha lá. Tava no Pronto, plano. Perfeito, então. tá Então, bom, meus irmãos. então é isso. Foi Depois a muito gente... bom aí, foi muito bom essa meditação. Amém. Amém. Depois nós continua. Vai seja convosco. Vai Deus ter abençoe convosco. todos aí que vão estar assistindo, né, esse vídeo aí.